cacique Juvenal, da tribo Paiaiá, aí da Chapada Diamantina. Boa tarde aí, colega Walter Lícia, aí de Alagoinhas. Aí vamos dar aqui início ao nosso bate-papo sobre educação indígena, onde nós convidamos, né, o Juvenal, que é o cacique, né, da Paiaiá, e é também nosso colega, né, de educação, né, da rede estadual. É estadual, né, Juvenal? Estadual. É da rede estadual. Sei também que você tem obras lançadas aí, tem artigos, tem contos, né? Você também, né, tem poemas. Eu vejo que você mexe aí com muitas coisas aí, né? Nesse mundo aí, né, da criação. Então, nós vamos iniciar nosso bate-papo. Aí, primeiramente, né, aí você se apresenta e já começa falando aí, né, um pouco da história aí da tribo, né, Paiaiá. Agora liga o seu microfone, viu? Pronto, ligou agora. Bom, boa tarde. Hoje é, se não me engano, 9 de abril, não é isso, né? 8. Foi 8, né? Aliás, 8, né? É o dia do aniversário da minha querida irmã Jacinta, né? E dia 4 foi o meu, né? E parece que a minha família é muito assim chegada a essa data, né? Hoje também seria aniversário do meu velho cunhado que morreu, a minha cunhada, todo mundo por aí por perto, né? E eu queria dar meus parabéns a todas essas pessoas que fazem aniversário hoje e também aos que fizeram ontem e vão fazer amanhã. E agradecer imensamente aqui ao Oswaldino, o professor Oswaldino, a professora Walter Lícia, né? E os demais que estão envolvidos nesse papo. Na verdade, meu nome é Juvenal Paiaiá, Juvenal Teodoro da Silva, me batizaram com esse nome, né? Mas, na verdade, o meu nome mesmo é Juvenal Paiaiá, Juvenal Teodoro Paiaiá, né? Eu sou cacique, moro aqui na Chapada Diamantina, bem no centrinho da Bahia, né? E aqui a gente nasceu, aqui a gente se criou, aqui a gente vive. E aqui é a terra do grande cacique Sacambuaçu. Esse sim era grande. Esse era grande. Nós vamos falar dele hoje, né? Nós vamos falar do grande cacique Sacambuaçu. É um nome emblemático, né? E até os professores de história às vezes desconhecem a figura desse sujeito, né? E então estamos aqui para trocar ideia, conversarmos sobre poesia, sobre povo tradicional, sobre educação, sobre livros, sobre contos, romances, enfim. Pronto. Vamos lá, Zé. Bom, antes disso, vamos fazer uma introdução assim, do nosso movimento, né, que é o movimento trabalhista, né, pela educação. Né? Ele é um movimento que ele não só contempla os companheiros, né, os professores, os educadores, né, trabalhistas da área ligado ao PDT, mas contempla todas as outras correntes ideológicas também. O professor aqui não tem esse negócio, não é isso de dizer, né, que ele é partido A, B, ou o professor aqui, né, assim, Walterista, ele tem voz e vez. Exatamente, todos são bem-vindos. Até porque o movimento trabalhista ele tem muita inspiração em Darcy Ribeiro. Né? O Darcy Ribeiro foi um antropólogo, né? Um sociólogo, e ele centralizou seu trabalho justamente nas culturas originais. Não foi? Enquanto o Fernando Henrique ele fez um trabalho externo, né? Assim, estudando a sociedade, né? Global como tudo, o Darcy, né? Que é um grande trabalhista, né? Foi aluno, para dizer, discípulo do Baiano Anísio Teixeira, né? Que foi a nossa maior referência de educação, né? Tanto a nível de estado aqui da Bahia, como de Brasil, né? De Anísio, e Darcy trabalhou com Anísio. E ele reproduziu o modelo, né, da educação integral quando foi secretário de Brizola, né, no Rio de Janeiro. Então, nós estamos em casa, né? Assim,
trabalhar essa questão no movimento trabalhista, a questão indígena, e foi esse logo o movimento que a gente trouxe para conversar, porque o trabalhismo, o Darcy, ele se dedicou ao movimento, né, às culturas originais. Walter Lissa gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o nosso movimento trabalhista para Juvenal, sobre o MTPE Bahia? Juvenal, nós iniciamos esse movimento e estamos trazendo pessoas para colaborar com a educação na Bahia. Então, é um prazer tê-lo nesse momento e que você fique conosco por muito, muito tempo, fortalecendo cada vez mais o nosso movimento da educação pela Bahia. Então, parabenizando também você, né, e a todos os demais indígenas pelo mês, né? 19 de abril é o dia do índio, o dia de muita luta. Agora, é bom a gente, assim, enfatizar, fazer uns grandes relatos sobre a educação indígena na Bahia, né? É o que você, com certeza, irá fazer. Aí estamos aqui ansiosos para esses relatos, viu? Bem-vindo. Você fica à vontade aí, Juvenal, para a nossa primeira questionamento sobre a história um pouco da tribo, né, Paiaiá. Fique à vontade aí. Pois não. Eu queria mais uma vez agradecer, eu gosto muito de agradecer. Esse movimento, para mim, é novo, eu não conheço, francamente, e me desculpe, eu fiquei até curioso. Movimento, seria Movimento Trabalhista pela Educação, Não, no estado da Bahia, ligado às raízes né, brisolista, né, as raízes de Darcy Ribeiro, principalmente se dedicou, né, aos índios, né, à cultura indígena. Que ótimo. Ótimo. Eu tenho uma admiração profunda pelo Darcy, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Eu fiquei... eu sou, de certa forma, um cara privilegiado nesse momento, assim, né? Por exemplo, um dia eu estava no aeroporto, não me lembro bem, eu não me recordo bem, se não me engano, foi de Congonhas, né? E Juscelino Kubitschek ele não era mais presidente, né? E aí lá vinha ele, né? E eu rompi, era garoto ainda, rompi aquele... Não tinha muita mais gente para cumprimentá-lo, né? Ou seja, né? Ele estava meio no ostracismo, né? Mas eu consegui apertar a mão dele, ele me apertou a minha mão e ainda passou a mão na minha cabeça. Aí eu quase não lavei a cabeça durante a semana, né? Tive a oportunidade de conhecer um velho chamado Nereu Ramos, olha só, eu sou velho, sabe? Também no aeroporto, vamos ver avião, certo? Aí, quando chegamos lá, o pessoal, Nereu Ramos era um velhinho, certo? Tinha sido presidente da Câmara quando Getúlio se matou, aquela coisa toda, né? E depois, outra façanha, assim, também foi a de Darcy. Darcy foi assistir 2 palestras dele, né? E tive a oportunidade de apertar a mão dele, né? Então, eu tinha um orgulho muito grande. Gosto muito, inclusive, dele. O livro que eu mais gosto dele, por incrível que pareça, não é O Povo Brasileiro, né? O Povo Brasileiro não é. Eu gosto muito de Diários Índios, né? Eu acho o Diários Índios, assim, um livro difícil de ler, muito difícil de ler, mas ele tem, assim, uma linguagem, assim, tão coloquial, tão no dia a dia, porque ele escreveu os diários dele, quando ele estava lá junto aos Caiapó, né? Ele escrevia, e ele não tinha mais para quem escrever, e ele escreveu como se estivesse mandando uma carta para a Berta, né? Dizia, olha, Berta, ele fala palavrão, como que? Ele gosta de falar palavrão. Ele, olha, Berta, hoje aconteceu isso, isso, isso. Olha, Berta, hoje aconteceu aquilo. Olha, Berta, hoje me deu dor de barriga. Eu gosto muito desse livro, né? Mas, vamos lá. Eu, na verdade, como eu já falei, moro aqui na Chapada e gosto muito de conversar e tal, mas eu gosto de poesia. E eu quero iniciar lendo uma poesia
Eu não sei quanto tempo nós temos, né? Mas a hora que for parado, se ficar até às 16h30, a gente tem mais de 1 hora. Tá bom. Então, eu vou ler um poema que diz assim... O poema está nesse livro aqui, ó, que se chama Vozes Selvagens. Foi o penúltimo livro que foi lançado, né? E eu gostaria muito de ler para vocês. Melodia da Mata. Para lembrar a morte de Galdino Pataxó. Aí eu digo assim: melodia de um canto severo, escuridão que a bruma fecha, serpente sutil desliza e bote. A rã coacha, mexe e não solta. Melodia tenra, se o vento é calmo. Em pedras lisas, pássaros assobiam. Filetes correm, vagaroso pelo lenho. O som grave afina o cerrado. Melodia de um vigoroso ramo que desperta o missal de Trento. Sábio, o pica-pau bica o oco, construindo a cama do rebento. Melodia da lua, distante e móvel, singela sobre o azul do trono. E a pantera, encantada, senta, roça em cio, esturra o quimera. Melodia da bruma de crista e as ondas trítio e o beija-flor, plácidas fúvia orquídeas, é a mata úmida do Equador. Bom, tá aí, um poema do livro Voz Selvagem, né? E vamos lá. Na verdade, falar da luta dos povos indígenas é uma necessidade. Eu quero colocar isso, meu caro Oswaldo. É uma necessidade. A história foi não só esqueceu os povos indígenas, como se propõe a cada dia a esquecê-los. E então cabe a nós que estamos nessa luta, nessa lida, buscar, recuperar, escrever da forma que for possível, falar dela da forma que sabemos e divulgar. Eu comecei a me interessar mesmo pela questão indígena já maduro. Eu nunca desisti da minha luta, nunca. Eu nasci aqui na Chapada, nós não tínhamos mais o envolvimento assim como temos agora, né? O despertar dos povos indígenas, na verdade, no Nordeste, aconteceu no final do século passado, e foi exatamente nesse período que começou a me despertar essa necessidade. Aí eu tive em vários estados do Brasil, encontrei com índios de outros lugares, né? Encontrei com índios do Paraná, do Mato Grosso, de São Paulo, certo? E isso parece que me empurrava cada vez mais para assumir uma postura de ataque. É essa a questão. E no final dos anos 2000, né? Dos anos 90, né? Eu participei de um congresso da CUT, em São Paulo, e nós encontramos 2 indígenas, né? 2 indígenas, um deles Guarani, e um senhor que nem sabia, mas depois descobri que ele era funiô, né? E tentamos assim, influenciar na CUT, botar na CUT uma proposta de uma ala indígena, né? E na época era o Vicentino, que era o presidente, né? E ele não sentiu força, ele não sentiu resistência, ele não sentiu público para levar isso, né? E a gente ficou meio magoado e fizemos nossa assembleia. E na Assembleia nós temos um documento disso, até hoje, 5 pessoas. Macute tinha mais de 3.000 pessoas, nós, no Ibirapuera, nós temos uma Assembleia de 5 pessoas, cutista indígena, né? Bom, aí isso me deu muita força. Depois eu comecei a escrever uma série de poemas, né? E esses poemas foi muito depois que Galdino morreu, né? Esse aí, por exemplo, foi um dos poemas que eu escrevi nessa época, né? Eu escrevi muitos poemas assim, dedicados a Galdino, aquela morte trágica, aquela coisa horrível, né? E então eu disse assim, não, eu vou atrás realmente de descobrir a história dos Paiá, essa história existe. E aí voltei, eu estava morando em Salvador na época, né? Foi na época que eu conheci o Zé da Boa Morte,
e conheci o meu amigo Barreto, né, esse pessoal, Capinã, certo? E Júlia Piquezeiro escreveu comigo um livrinho, né? E então nós vimos para cá, chamei meu irmão, chamei minhas primas, meus tios, nós sabemos que nós somos PAEA. Aí juntamos e começamos a lembrar histórias orais, né? E essas pessoas construíram um legado, recuperamos, ajudamos a recuperamos mesmo, digamos assim, não só o local geográfico onde moravam os Paiaiá, como o que fizeram com eles, quem fez, e particularmente o legado, o que eles deixaram, certo? E hoje nós temos uma documentação fartíssima. Nós temos uma documentação hoje tão farta com os Paiaiá que a FUNAI, no caso, não quis nos atender, e nós fomos lá, então, em Brasília, marcamos um encontro com o presidente, ele não quis nos aceitar, não quis nos ouvir, mas mandou os principais assessores dele. E quando ele perguntou, sim, mas quem são vocês? Nós levamos assim, um monte de documentos, de livros, de textos, de cartas antigas e tal. Eu falei, olha, senhor lá, falei, eu tenho um documento aqui que eu tenho a impressão que nem os senhores têm. Aí, quando ele se assustou, que ele viu da documentação que nós tínhamos, ele realmente nunca mais ninguém questionou. Hoje, nós temos um território aqui, nós fomos os primeiros povos da Bahia a conquistar um território do Estado, e não marca, digamos assim, demarcado pela FUNAI, não sai nunca aquilo não sai nunca. Certo? Então, Tupinambá estão até hoje, Pataxó estão até hoje, enfim, os Yanomami estão lá com problema, né? O nosso saiu, certo? Nós fizemos um trabalho muito, muito democrático, assim, muito, digamos assim, de pé de ouvido, de buscar junto ao governador, junto ao secretário, junto ao prefeito, conversa, provar. Eles não tinham coragem de dizer para a gente que a terra não era nossa, não tinham coragem de dizer para a gente que nós não éramos indígenas, porque nós levávamos documento na mão, certo? E a Edilene Paiaiá, que é nossa companheira aqui, fez um papel extraordinário, junto àqueles gabinetes, né? Levava maços de documentos e mostrava para eles, olha aqui, ó, nós somos da cabeceira do rio, nós somos de Utinga, aquela terra é nossa. E, na época, hoje, o candidato a governador, Jerônimo Rodrigues, né? Ele era o secretário da SDR, né? E nós fizemos vários encontros, convencemos ele daquela realidade. Aí, quando, há 4 anos atrás, nós conseguimos que o juiz batesse o martelo e nos deu realmente posse de um território, para que os povos Paiaiá, no mínimo, pudessem se juntar. Agora, esse é um lance, esse é um passo, né? Tem outro passo tão importante quanto esse, e que se torna necessário aí agora se fazer, que é exatamente aqui, o passo de você não só trabalhar junto ao poder público, mas você trabalhar junto à comunidade, de aceitar essa sua ascendência, essa sua ascendência, no caso, né? Que são nós, como os filhos dos Paiaiá, nós devemos tributo a eles, né? E eu vou parar mais um pouquinho aqui, se você quiser fazer qualquer pergunta, mas eu gostaria de ler mais uma poesia. Eu queria fazer mais uma pergunta na questão aí do território. E esse território demarcado está atendendo assim, a perspectiva, o desejo inicial, né? Isso aí da tribo, com uma área significante, dá para fazer agricultura, um pouco de pecuária, tal. Qual é a área de vocês aí demarcada, né? Antes de responder essa pergunta, eu leio o poema, aí volta. Pode ser assim? Pode. Então, pode. Esse poema chama-se Tempo e Espaço. Aí, no frontispício, eu falei assim, não desperdiçarei dias tentando prolongá-los, usarei meu tempo. Isso foi Jacques London que disse, Jacques London. E o poema é baseado nesse texto, que eu escrevi assim, não tenho tempo para pensar em mau tempo,
não ocupa o seu espaço pela imposição do tempo. Seu espaço carece de tempo, meu tempo precisa de espaço, luto para conjugar no tempo o verbo que se opõe ao espaço. É por isso que não faço com que perca seu tempo conjugando o verbo amar fora do devido tempo. É isso. Então, vamos lá. A pergunta. Bom, o território é o seguinte, aqui tinha uma antiga estação experimental do Estado, né, que os nossos avós, os meus pais, ajudaram a construir como peões mesmo nessa. E ela vem rodando, gerando aí há muitos anos, era obra ainda do tempo ainda do Régis Pacheco, muitos anos, né? E, recentemente, ela começou a fracassar, passou para o IBDA e começou a se fracassar. Mas aquilo era uma terra nossa. E vizinho dele, ainda mora um índio, morreu agora, era o mais velho dos nossos. Aí nós levamos toda como eu falei, essa documentação, e quando eles acharam que a terra realmente era nossa, saiu no Diário Oficial, o governador fez um decreto, assinou, ou seja, não há qualquer, digamos assim, nada para interferir. A única coisa que existe é que nós temos que fazer ele tomar conta dele, né? E eles têm uma cláusula que cada 10 anos eles fazem uma revisão se o território está ocupado. Se tiver desocupado ou mal ocupado, então o Estado volta para o Estado. Mas, fora disso, eu espero que isso não aconteça nunca. Então, o que a gente fez? A gente pediu um projeto e nos inscrevemos, elaboramos um projeto razoável e conseguimos uma verba, fizemos, então, as cercas, estamos terminando de fazer a cerca agora. Plantamos milho, plantamos cana, plantamos mandioca, criamos ovelha, e agora vamos replantar, porque se planta e colhe, né? Replantar. Aí temos um problema de água, mas a dificuldade da pandemia, para dizer uma verdade, assim, nós não, digamos assim, não fomos à falência, vou dizer assim, mas nos balançou muito. Nós ficamos aqui numa situação de quase de horror, já é uma situação difícil mesmo. As máquinas pararam, os motores de puxar água parou, cortaram a luz, entendeu? Foi um desastre. E aí nós proibimos as pessoas que vinham de fora entrar na aldeia, e íamos construir as casas, paramos a construção, 2 anos basicamente parada, né? E as pessoas, então, acabam voltando para os seus lugares, e lá passam mais dificuldades ainda, né? Agora, hoje, por exemplo, tive uma reunião com alguns companheiros aqui, o que a gente vai fazer? Agora, nesse instante aqui, estamos aqui tentando fazer um relatório, ver se a gente... E aí, nós criamos um modelo de sustentação mínima, que é aquela de pagar no mínimo a conta da luz, de você ter no mínimo o combustível para você fazer o trabalho, o remédio para as ovelhas, aquela coisa toda, né? E aí nós criamos um sistema de colaboração. E até proponho para vocês. Zé da Boa Morte é um dos colaboradores. Ele colabora todo mês, ele colabora, certo? Então, a pessoa colabora com o que quiser, certo? Tem gente que colabora com R$5 e tem gente que colabora com 200. São os 2 tetos. E nós nunca falamos nada. E, além do mais, os meus livros, né? Aí a gente bota para vender, e aí vende, pode ter certeza. Gente do Paraná, gente do Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Rondônia. Eu boto o livro aqui para Rondônia. A pessoa, quanto que é? Eu digo, eu não sei, é seu coração que manda. Aí, com esse modelo, nós mantemos o sistema. Aí, o que ocorreu agora? Ocorreu que muitos animais morreram, isso que quer dizer, quase 50% dos animais morreram, porque não tinha como, não havia força
mão de obra para trabalhar. Essa é a verdade, né? E agora nós estamos com um apoio muito grande da comunidade, do pessoal de outros estados, outros municípios, são nossos amigos. Semana, por exemplo, a promotora de Monte Chapéu falou: olha, Juvenal, eu vou aí ver vocês, é uma das pessoas que tem colaborado. Ou seja, as pessoas acreditam no que nós estamos fazendo, né? E eu normalmente digo para os meus parentes o seguinte: a necessidade da gente manter esse território vivo, ele é tão necessário como você manter um hospital, como você manter uma creche, qualquer. Ele é o símbolo de um povo que se foi. Ele é o símbolo de um povo que se foi. Então, eu tenho... minha luta é para manter ele vivo lá. O território Paiá lá é vivo, certo? E não é bem um sonho, não é um sonho, não. É uma realidade. Ele é uma realidade. Só para você ter uma noção, já depois desse território, já saiu uma tese de doutorado em cima dele, uma tese de doutorado. Foi defendida na Universidade de Campinas, certo? A doutora Jamile fez o seu doutoramento em cima dessa história. Ou seja, aí ela baseou muito naquilo que isso que eu estou lhe colocando, muito que o meu irmão colocou, que a minha tia, elas foram em Porto Seguro encontrar aqueles que não conseguiram viver aqui por circunstância financeira, foram trabalhar de garçom, ela foi lá para ouvir. Ou seja, o que ela queria, na verdade, me parece, inicialmente, realmente esse povo existe. Eu acho que foi ótima essa forma, foi ótimo. E aí a gente recebeu já aqui outras pessoas de bom caráter, de bom nível, né? De pessoas que vêm com sede mesmo de ver a verdade, né? E então, o que eu faço, como eu estou fazendo com você, eu geralmente 2, 3 lives por semana, e às vezes eu fico com vergonha, tipo, tantas vezes nós queríamos falar e não dava. Eu digo, será que esse pessoal não está pensando que de repente o Juvenal aqui está querendo botar banca? Não, isso aí não. Até porque eu conheço Boa Morte muitas lutas e de outros movimentos. De outros movimentos também. Sei que quando ele dá uma palavra, uma indicação assim, ele nunca falhou Boa Morte, porque Boa Morte ele é de ir lá no território, ele não fica só numa leitura, só no papel, não. Ele vai lá mesmo no local, não é isso não. Então, ele conhece profundamente o trabalho de vocês. Né? Mas, Juvenal, ainda sobre o território, atende essa expectativa? A quantidade de terra atende a população indígena de vocês? E qual é essa população indígena hoje, né, que você tem aí? Olha, Ozondi, é difícil a gente estipular isso, né? Porque só a minha família, que é a família no qual se baseou principalmente o primeiro passo, ele tem em volta aí, por exemplo, de 50 a 100 pessoas, né? Mas se for só a minha família ficar ali dentro, não dava, né? São 49 hectares. A sorte é que tem um rio, certo? Tem um rio caudaloso, nunca seca, né? E nós temos um galpão razoável. Inclusive, quando você vê o vídeo que eu estou falando ali, né? Eu estou dentro do galpão. E o galpão foi nós tivemos muita coragem. Nós teve um encontro, né? Estadual, né? Quase nacional, né? Que era da agricultura agroecológica, né? A Tia dos Povos, né? E eles estavam querendo fazer aqui na Chapada. Aí, entre as obras, o lugar, um colégio agrícola ofereceu, um outro colégio, não sei o que, a universidade da UNEB ofereceu o campo. Aí ofereci o território Paiá. Fazia 6 meses que nós tínhamos tomado conta dele, né? Aí fomos para a Assembleia. Aí eu disse, o que tem? Eu digo, nada. O que eu tenho lá é vontade de construir, e se vocês forem lá para dentro, vocês vão me ajudar a construir. Aí eles, acho que confiaram na gente, vieram aí, o dia que chegaram aqui, fizeram a primeira assembleia, eles ficaram assustados, não tinha nada, só tinha cancela, não tinha mais nada.
Aí eu falei, nós vamos construir. Pode ficar, o dia que vocês vierem para cá, vai ter um lugar. Aí saímos aí, botamos, digamos assim, a sela no cavalo e saímos de secretaria em secretaria, de empresa em empresa, de povo em povo, e gastamos uma nota preta, realmente. Construímos um galpão extraordinário, construímos sanitário, tudo na base da mão de obra voluntária, tudo voluntário, não pagamos um centavo para ninguém, certo? E sobrou um legado, né? Sobrou o galpão, sobrou o sanitário, sobrou uma casinha pequena, né? Sobrou os barracõezinhos, né? E o resto nós estamos construindo. Agora, o que é que eu disse? Essas pessoas que moram aqui na cabeceira, alguns têm vergonha de dizer que é índio, tá certo? Isso é vergonha mesmo, né? Então, eles não vão para dentro porque eles não se assumem. Eles não se assumem e também... Aí eles ficam... Eu dizia antes, certo? Eles não têm, na verdade, uma responsabilidade para com o seu antepassado, com seus ancestrais. Porque todos eles que conheceram os seus avós sabiam que os seus avós diziam que eram índios. Aqui tem a senhora, dona Nega de Cocota, foi a mulher que mais me incentivou eu assumir essa postura até de cacique, né? Eu trouxe um pataxó aqui ainda, se não me engano, na final da década de 90, por aí, né? Não me lembro a data. E eles chegaram aqui e nós fomos visitar ela. Aí ela pegou na minha mão, chamou o filho dela, que era garoto, hoje é político na cidade e tal, né? Disse assim, olha, esse homem aqui, falou assim para mim, assim, na frente deles, que vai levantar esse nosso espírito. Ela não tinha palavra de história, nem talvez não falasse isso. Esse nosso espírito, confie nele, certo? E aí ela não falou isso para mim, ela falou na frente de todo mundo, na frente da família, apresentando o filho. E depois ela morreu e tal, né? E nós vamos agora atrás dos filhos, né? Dos netos, né? Que estavam presentes. Do marido não, o marido é branco e tal. Aí eu disse, sim, aí. Sim, nós lembramos. Você recorda. E aí? Olha, isso é coisa de vovó, isso é coisa do passado. Isso é coisa de... não quero saber. Ou seja, eu digo, e você não é branco, né? Você é branco? Não sou. Você também não é negro? Não, também não sou. Você é cigano? Não. Então você é o quê? Você não é, também é índio, né? Não. Então você é o quê? Ou seja, aí nós fizemos essa música que está aí. Você não é mais pataxó, tupinambá, essa é a história de vovó. Você entendeu? A partir dessa fuga, houve um tempo, e aí eu convivi muito com isso. Em que os negros, se ele não fosse bem caracterizado, com aquele do cabelo pichain mesmo, né, que a cor realmente preta, o preto mesmo, se ele não fosse, se ele tivesse um pouquinho, ele dizia assim, eu sou moreninho, eu sou cor de canela, eu sou isso. Ele nunca se assumia como negro, ele nunca se assumia como descendente de africano. Entendeu? Então, houve um grande avanço nessa consciência com Milton Santos, né? Com esses autores negros da Globo, né? E outras pessoas, Bess Pastinha aqui na Bahia, certo? E muitos que se assumiam com orgulho de ser negro, né? E, de repente, a negritude ela já não era mais uma dúvida, ela era uma realidade no corpo. Mas os povos indígenas não. É a questão, vamos supor, só para você ter noção, essa semana eu tive uma conversa longa com Marta Rodrigues, que é a irmã do nosso candidato aí, né? E eu falando para ela, eu digo, eu conheço a história da família dela, certo? Eu digo, eu sei que você tem origem negra, mas a sua principal origem é indígena, por que você não se assume? Aí eu disse para ela, hoje é mais fácil, falei para ela, eu não tenho papo na língua, hoje é mais fácil você estar no meio, dizer que você é negro, do que você dizer que é índio, tá certo? A quantidade de negros é muito maior, ou seja, até mesmo politicamente. E a mesma coisa, o Jerônimo se assume. Onde ele vai, normalmente ele fala que ele é índio, ele está em Brasília, lá no meio do... eu sou índio. Ou seja, a descendência dele
Não, você não é obrigado a estar morando em aldeia. Você não é obrigado a, de repente, andar... não, andar de cocar. Anda quem quer, pô. O interessante como é que o seu comportamento sanguíneo, a sua composição, por exemplo, mental. É esse conjunto de coisas, entendeu? A cosmogonia que nós vemos, que acho que só os povos indígenas vê, certo? É isso que nós temos que nos apegar. E aí entra aquela história. Minha metade, eu sou metade índio, metade negro. Poxa vida, se você tem total liberdade de você escolher o seu lado que você vai, digamos assim, militar. Militar você pode militar aqui, você deixar você abdicar do seu lado indígena ou negro, você não tem como, porque isso faz parte da formação do ser. Aí entra a questão cultural. E a questão cultural, nesse caso aí, é uma coisa que nós estamos construindo. Pode atender, Juvenal. Atenda. Desculpa. É que um cachorro ia entrando aqui. Então, essa questão cultural é fundamental. Ela tem, na verdade, Oswaldir, veja só, e a minha grande amiga, Walter Lícia, né? Veja só, viu, Walter Lícia? A questão cultural ela é tão fundamental hoje, porque os povos indígenas, até há pouco tempo, ele tinha a história dele narrada, contada pelo branco, pelo homem branco. Agora não, nós contamos a nossa história, está aqui, o meu livro está aqui, a forma como eu penso está aqui, a forma como eu penso está aqui, a forma como eu penso está aqui. Você está entendendo? A forma como o Munduruku pensa, e como é, por exemplo, que Ademário pensa, como é que a Edilene pensa. Esse foi o grande lance nosso. Aí, recentemente, nós estamos lançando 2 livros agora. Um deles, a gente achou de contar exatamente essa história da vovó. Essa história da vovó, era história, ela é importante ser contada. Por que a vovó foi pega a laço? Todas as vovós foi pega a laço. A vez passada, estava conversando com o ex-governador do Paraná, Riquião, e ele falou assim, olha, eu sou nordestino, que os pais dele são nordestinos, né? E minha parte nordestina é indígena. Aí ele disse assim, como é que você nunca disse isso? Ele falou, rapaz, nós somos, ele colocou isso em público, nós somos criados para negar isso. E é verdade, Valdir. Se você mexer na sua história do passado, você vai encontrar uma raiz indígena. Mas nós somos criados, nós somos orientados para esquecer isso. E, além do mais, além de esquecer, você será, inclusive, até talvez punido de alguma forma se você, de repente, se assume. É com a crítica, é com a negação, tá certo? Então, eu acho que tudo que nós estamos hoje fazendo para resgatar a cultura indígena é pouco. Tudo que é pouco. E nós precisamos de pessoas iguais de vocês, assim, que se comove que sabe, que quer encontrar raiz, que quer encontrar a história, que quer buscar a verdade, certo? E conversar com as pessoas, e ouvir. Ninguém é obrigado a fazer de você, por exemplo, desculpa o palavrão, esse é meu irmão que trouxe isso, eu não quero fazer do seu ouvido pinico. Não, ao contrário. Eu prefiro muito mais que você me ouça e faça sua crítica. Está certo? Agora, o que não dá é para rejeitar aquilo que é plausível, aquilo que é real. E eu diria assim, a nossa luta, ela depende, sem dúvida nenhuma, dessas parcerias. Sem dúvida. Hoje, se nós não tivéssemos a parceria, digamos, do editor, que editou nossos livros, se nós não tivesse a parceria do pessoal até que corrigir os livros, se não tivesse a parceria, por exemplo, algum financiamento, nós não somos famosos. Agora, como é que as pessoas compram nosso livro, vai buscar nosso livro para ler? Como é que as pessoas querem nos ouvir? Então, sem essa parceria, talvez fosse muito mais difícil. E aí, foi muito. Final, e agora, nessa questão aí dos direitos indígenas, o que é que vocês têm a dizer aí, né?
está sendo contemplado, né, porque são direitos diferenciados. Está sendo estendido esses direitos aí para vocês aí na comunidade ou não? Como é que é o papel aí do Estado, da própria FUNAI e tal, né, com relação aí a... Olha, isso aqui, viu, Zandir? Isso aqui é um texto que eu escrevi, que eu venho escrevendo já há muito tempo, né? Já está bem adiantado, né? Eu não sou especialista, o meu negócio é literatura, meu negócio é buscar o aprofundamento, ler, compreender e depois transformar ele em poesia, transformar o texto ou em discurso ou então na própria ficção. Eu acho mais que me ajuda mais. Mas eu estou escrevendo esse texto aqui, estou assustado até. Na verdade, a legislação ela é frágil, né? Eu diria assim, uma das coisas que passou a me assustar foi como a ideologia ela veio manchar, ela veio, digamos assim, botar quase um terror na existência humana, certo? Então, na verdade, você pode perceber, cada vez que se muda uma Constituição, parece que houve avanço. Aí a gente diz assim, avanço para quê? Para quem? Então, a nossa Constituição, essa Constituição de 1988, nós conseguimos, a duras penas, colocar 2 artigos, que é o 231 e o 232, fundamentais, particularmente o 231, onde ele reconhece a existência dos povos indígenas, os seus direitos, o seu legado, a sua autonomia e, em particular, o direito das organizações indígenas como elemento. Abandonamos aquilo que era uma tutela do Estado. Então, a Constituição, o artigo da Constituição, 231, 232, nos dá muita segurança. De certa forma, o Estatuto do Índio, né, de 1976, eu não me preparei para essas datas, né? Você me desculpe se eu não consegui lembrar, mas, se não me engano, é 76. Ele é um artigo, ele é um trabalho, apesar de ser da ditadura militar, ele é um artigo bem fundamental, porque ele caracteriza, ele dá vez para que você consiga entender que os povos indígenas podem reivindicar o seu território, pode reivindicar os seus nomes, a sua língua, certo? Então, o Estatuto do Índio é uma coisa boa. Aí, em 2004... O Juvenal, só um minutinho aí, entrou agora na nossa videoconferência o professor Carlos Queiroz, ele é da UNEB, né, do campus aí de Alagoinhas. É também um grande humanista, um camarada que contribui muito aí pelas lutas sociais. Viu, Carlinhos? Quem está falando aí é o Cacique Pai. Se você puder ligar aí sua câmera, né? Isso é bom para ele visualizar. E ligar também, Carlinhos, o seu microfone, viu, professor Carlos Queiroz? Não, tranquilo, boa tarde. Pode deixar o rapaz aí falar, depois eu falo. Pronto, beleza. Bom, continue. Ótimo. Bom, então, essas leis, de certa forma, ela acaba, por exemplo, nos dando, digamos assim, uma certa segurança. Ela nos dá uma certa segurança porque todas essas dificuldades que nós enfrentamos, essa vontade que os fazendeiros, que os políticos têm de exterminar com as terras, com digamos assim, o território sagrado dos povos indígenas, a gente sempre recorre a esses artigos e o direito, por exemplo, de ter direito à água, de ter direito, por exemplo, aos rios, a uma fonte de vida. Então, está tudo na Constituição. E, assim, também nos dá esse direito, digamos assim, o código, digamos assim,
o Código Indígena, na verdade, que a gente chama. Uma outra lei, por exemplo, que nos deu, por exemplo, um passo muito grande, foi a 11.645, né? Que é a Lei da Educação, né? Onde, na verdade, ela estava junto com a proposição da lei da educação, da educação quilombola, negra quilombola, né? A 11.339, parece. Né? Isso. Então, aí foi desmembrado, né? E essa 11.655, 2008, né? Já 2008, né? Ela trouxe uma outra... ela abriu um caminho para que a educação indígena se apresentasse como um elemento, por exemplo, mais próprio de se você trabalhar a cultura indígena do jeito que os povos indígenas ansiavam, né? Ou seja, você tinha que recorrer sempre à legislação, digamos assim, a nossa linguagem aqui, a legislação do branco. Essa legislação, apesar de ter sido feita pelo branco, né? Mas ela ajudou bastante, né? Bom, um outro, como eu te falei, não me preparei para esse detalhamento, né? Eu imaginei ser mais uma conversa geral, né? Mas existe uma lei internacional, né? Que é da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que aplicada, o Brasil é signatário dessa lei, que se aplicado os ditames dela, ela nos dá muita força, né? Se não me engano, parece o artigo 6, se não me engano, onde ele diz que qualquer ação que o Estado tenha que fazer e que possa influenciar na vida dos povos indígenas, os povos indígenas têm que ser consultados, certo? Então, isso é bom, certo? Agora, eles estão aí com proposta, inclusive, de, acabar com tudo isso, né? Bom, mas, de certa forma, eu vejo assim, o que nós precisamos para andar, para termos mais segurança, é participar desse debate. E participar desse debate, pode ter certeza, você não participa só votando, não. Você participa votando e sendo votado. Certo? Agora, por exemplo, nós temos a primeira vez que se elege uma deputada federal indígena, Joênia, deputada Joênia, e de Rondônia. E antes teve o deputado Juruna. No Rio teve Juruna, não foi? Juruna, grande obra de Brizola. Foi. Ou seja, se não fosse Brizola, raramente ele tem que entender isso, né? Então, o que ocorre? Já mostrou que o indígena ele tem competência, certo, de dialogar, de chamar as pessoas para o diálogo e mostrar, certo, a sua, digamos assim, o lado que favorece não só aos povos indígenas o seu interesse, mas que favorece ao homem branco por causa da preservação da natureza. Então, você pode perceber que quase o debate quase sempre nos povos indígenas em termos de preservação do território, preservação de cabeça de rio, preservação, por exemplo, das correntes d'água, preservação da floresta, preservação de animais, e aí é a natureza. Só que o índio se considera também natureza. E como o índio se considera natureza, principalmente, o que a gente quer é também ser preservado. Eu luto como que para ser preservado. E eu tenho 3 filhos. E minha mulher tem mais 3, que não são meus filhos, né? são 6. E esses meninos, cada um tem seus filhos, e eles se consideram indígenas. Ou seja, eu nunca forcei ninguém, eu não vou lá fazer cabeça de ninguém. Mas o que eu acho, assim, é que os filhos deles também serão indígenas. E esses homens, essas mulheres, irão aprender com a gente
todo esse legado que a gente está tendo aqui, ó, é exatamente para que amanhã ele diga, olha, que meu avô deixou isso. Assim como eu digo, a minha avó, meu avô, eu lembro das histórias do meu avô. Ele era ágrafo, ele não escrevia. A minha mãe não escrevia nada, mas ela contava, ela falava, ela narrava. E o que acontece hoje? Fruto dessa narrativa, eu escrevo, certo? Aí eu chamo minha filha, Jamile, essa doutora aqui, que já... Então, hoje ela já escreve. Ela escreveu uma tese de doutorado baseada naquilo que a gente falou e que nós ouvimos, e que também ela pesquisou na Torre do Tombo, na Universidade de Coimbra. Ela vazou o mundo atrás de documentação, certo? Então, eu acho que, de certa forma, a legislação está aí. Eu acho que esse grupo que governa, esse grupo que está governando o país, a tendência deles é exterminar com qualquer palavra que cite os povos indígenas, que dê, por exemplo, a segurança à existência dos povos indígenas, particularmente essa questão do garimpo, essa questão do desmatamento. Hoje, por exemplo, eu vi que o desmatamento na Amazônia bateu o recorde de todos os tempos, né? Então, os caras querem acabar com a floresta. Só que eles precisam entender que acabar com os índios, que acabar com a floresta, ele não está fazendo mal, não é para o índio, não. Ele está fazendo para ele, está fazendo mal para a família dele, para os netos dele, para a economia dele, certo? E para o país. Certo? É isso aí que eu imagino a forma como eu penso, né? Você falou aí que a sua menina, ela teve passagem lá em Coimbra também. A presidente nacional do nosso movimento aqui, trabalhista de educação, é Maria Amélia, a professora Maria Amélia, ela trabalhou na equipe da Darcy Ribeiro, ela tem uma cadeira lá em Coimbra. Qualquer coisa você fala com a Jamile, se ela passar por Coimbra, procura, eu vou mandar o contato para você, para ela, quiser fazer o contato. E vamos, no próximo evento, né, eu vou agendar também com ela para a gente bater esse papo. Você pode convidar a Jamile também para interagir, né? Isso numa live dessa, né? Isso que a gente pode até fazer ao vivo. A gente está fazendo essa gravando, mas a próxima a gente pode fazer ao vivo, escolher uma temática dessa boa aí, né? Uma luta bandeira aí, né? Isso da comunidade indígena, a gente partir para cima, né? Isso para o público, né? Para a gente levar a mensagem. O Juvenal, e agora vamos ao seguinte, outro questionamento é qual é a relação de vocês aí com as políticas sociais, as políticas públicas sociais aí, né? CRAS, né? A relação com o próprio INCRA, como é que dos órgãos de governo, você recebe alguma assistência da prefeitura nesse sentido aí, né? Isso do Ótimo. Estado, você já disse aí que tem parceria, né? Esse do município tem, né? Que aí é o Kinga, né? Do município. Uhum. Vamos falar disso. Antes, vamos ler mais um poeminha? Vamos. Para não dizer que eu não falei das flores, vamos falar de amor agora. Amor eterno. Amor é coisa singela, nascida no coração, piscando como estrela, ora vela, ora clarão, furtado não se de beijo em beijo, aventura de um bom ladrão, amor de beijo em beijo, tornando a vida uma canção. Ótimo. É isso aí. Bom, eu queria, mais uma vez, agradecer muito essas pessoas que têm interesse por essa causa, né? Mas vamos falar das instituições, né? Na verdade, as instituições foi criado na época do Getúlio Vargas, né? Uma chamada SPI, que cuidava do serviço de proteção aos índios, né? E depois esse serviço ele sofreu assim uma crítica muito grande já na época da ditadura, né? Porque quem recomendou a criação desse serviço foi o Marechal Rondon, né? E há uns que falam assim de Rondon, outros falam assado. Eu, por exemplo, de certa forma, tenho um pouco de, digamos assim, de admiração por ele. Mas não são todos os índios que têm, não. Então, Getúlio usou demais o nome dos povos indígenas, né? Chega a se dizer, se não me engano, que até essa data, 19 de abril, foi ele que batizou, mesmo que a gente
saiba que não é só essa... Parece que só 19 de abril, só o Brasil considera como Dia do Índio, né? Então, o SPI foi se desgastando, né? Até que um rapaz, chamado Figueiredo, não sei o nome dele, ele fez uma pesquisa, ele foi fazer um relatório no Brasil, visitou o Brasil todo, para descobrir como é que funcionava a SPI, o SPI. E achou barbaridade. Não quer um copo de água? Achou barbaridades mesmo. São coisas bárbaras quando você lê. Tipo perseguição, tipo cárcere de indígena, tipo morte de indígena, tipo aluguel das terras indígenas. E o SPI, na verdade, criou era até irônico. Deixa eu beber um golinho de água aqui. Né? Vontade. Ficou irônico falar em SPI. E esse relatório foi esquecido, foi, sei lá, manipulado na ditadura, e ainda nos anos 70, se não me engano, com Médici, eles criaram a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Né? Essa entidade, no seu estatuto, ela veio para proteger os povos indígenas. Ela não veio para proteger os fazendeiros, ela veio para proteger os povos indígenas. Ela era um órgão do Estado, era uma fundação do Estado para proteger os povos indígenas. E, de certa forma, houve alguns avanços, algumas proteções, mas aí a maior parte foi exatamente os caciques que assumiu o papel, que brigava e que lutaram. A questão de Pau-Brasil, por exemplo, onde Galdino morreu, né? Ali eram 500 e poucos mil hectares de terra, 2 cidades dentro do território indígena, não era brincadeira. Quase todos os fazendeiros que alugaram as terras, com documento ali, provado ali, ó, alugado. Aí depois o cara não saia mais da terra. Alugava, não saia mais da terra. Expulsava os indígenas. E aí houve uma luta muito grande, até que o Supremo bateu o martelo e devolveu a terra para os povos indígenas. Os povos estão lá hoje e agora estão querendo rever essa documentação. Só para você ter uma noção. O Supremo, a coisa é julgada. Mas a FUNAI, ela chegou a ser considerada até por alguns índios como a mãe. Porque ela assistencialista, aquela coisa toda, né? Mas não resolvia realmente a questão agrária, a questão fundiária, a questão das terras dos povos indígenas, a questão dos direitos dos povos indígenas, a questão da educação dos povos indígenas. A FUNAI, na verdade, ela não apresentou uma solução para essa questão. E aí entrou governo, sai governo, entrou governo, sai governo, até que, já agora, digamos assim, o governo Collor, por exemplo, demarcou uma quantidade de terra, acho que muito grande. Sem dúvida, tem que pensar nisso. O governo Sarney demarcou terra, o governo Lula realmente demarcou, o Fernando Henrique demarcou, certo? Dilma, certo? E agora chegamos a Bolsonaro, que não demarcou nenhuma terra. Ou seja, o importante que na verdade, a gente precisava da FUNAI era que a FUNAI exercesse o seu papel de guardiã dos povos indígenas. Esse seria o grande legado, né? E eu acho que ela não cumpriu realmente esse papel. Eu acho que não cumpriu. Nos anos entre 2006 e 2007, eu escrevi um artigo, e recentemente até alguém citou esse artigo, né? Onde eu dizia, ou seja, quase disse assim, né? Tu não presta, mas eu te amo. Entendeu? Ou seja, é a única entidade que está lá para proteger os povos indígenas. Então, o que basta é que em cada governo ele não coloque um coronel, por exemplo, um sujeito anti-indígena, como botaram agora, certo? Para você entregar as galinhas à raposa, entendeu? Então, o que a gente quer é que uma pessoa, um indigenista, nossos doutores indígenas, nossos médicos indígenas, que cuidem, então, dessa entidade. Bom, mas a FUNAI está aí. O que é que outra entidade que tem... Essa aí foi um fruto de uma luta já mais recente dos próprios povos indígenas. Nós precisávamos
de diferenciar a saúde indígena tem coisas que é muito próprio do povo indígena. O povo indígena tem essa dificuldade, por exemplo, de lidar com doença transmissível. É uma coisa realmente difícil, é complicado. Uma boa parte dos indígenas morreram de sarampo, morreram de doenças que para o branco é coisa leve. Para nós, não, era terrível. A gripe, por exemplo, é uma coisa terrível, certo? Inclusive, da minha família mais ancestral, eu digo assim, por que não? Porque cedo eu fui para a cidade e vacinei. Eu fui vacinado com todas as vacinas que tem aí. Mas meus irmãos também foram vacinados, apesar da pobreza, foram vacinados. Mas os meus antigos, muitos deles morreram o cacique, o último cacique, antes de mim, morreu de falta de ar. Ele chamava falta de ar, ou seja, pressão alta. Hoje não se morre mais disso. Então, os povos indígenas, isso era terrível. O sal, a bebida alcoólica, certo? Então, todas essas doenças, por exemplo, que realmente maltrataram. Tanto que se dizia anteriormente, morreu de quê? Morreu de catarro. O que era isso? Era gripe. Uma gripe forte matava nos nossos povos, certo? Uma influenza, certo? Bom, então, nós lutamos para ter essa entidade. E foi, na verdade, conquistamos no governo Lula, certo? Com o Temporão, era no caso, o ministro da Saúde. Foi muita força dos caciques, das lideranças, né? Dos indianistas, né? Dos deputados que ajudava, no caso, no Congresso, a encaminhar esse projeto, certo? E passou. E hoje nós temos a CESAI, que é uma secretaria especial de saúde indígena, né? CESAI, né? E essa CESAI, eu digo assim, você vai dizer, é ótima? Não. Mas eu repito para você, digo igual eu falei com a FUNAI, se não presta, mas eu te amo, certo? E zelo por ela, e cuido por ela. Aqui na minha aldeia, por exemplo, inicialmente eles falaram, é longe, não sei o que lá, nós corremos atrás. Todos os meses vem uma equipe aqui, todos os nossos índios de Boto-Chapéu, de 100 quilômetros, vem e é atendido. Só para você ter noção, durante a epidemia, nós somos os primeiros aqui na região a ser vacinado em massa. Todos os índios aqui, até uma certa problema, porque como é que os índios ser vacinados chegaram para os índios, nós não? Aí nós vacinamos de 18 anos até os 90, todo mundo foi vacinado, no tempo certinho. As influenzas, contra a gripe, no tempo certinho nós somos vacinados. Ou seja, foi uma luta para que nós conquistássemos isso. Então, agora, o pessoal está aí tentando acabar com isso. O Centrão está tentando acabar com isso. Certo? Então, a questão, por exemplo, da escola, que eu já falei para você também, né? Nós temos uma escola aqui. Nós temos uma escola. E, para nós, seria importante que ela funcionasse, nem que fosse com 2 alunos indígenas. Mas não. Ainda temos a dificuldade que eles exigem um número mínimo. E como nós, depois da pandemia, é impossível você conseguir agrupar novamente as pessoas, é impossível nada. Com muita dificuldade, eu espero realmente que a gente faça com que a nossa escola volte a funcionar dentro em breve. É isso aí. Tá certo, Juvenal. E quanto à questão, Juvenal, de material da Paiaiá, né? Onde é que a gente... Porque nós já estamos chegando aí, né? Nós já completamos aí 1 hora, né? Isso de bate-papo. E aí, para não esquecer, você dizer aí para a gente, também depois mandar aí no WhatsApp, que a gente vai colocar aí na edição da videoconferência, os endereços das publicações de vocês, né? Isso dos seus livros, aí dos livros, né? Da toda essa coisa aí que para a gente ajudar, né? Isso a divulgar a tribo Paiaiá, né? Assim, mais, né? Fazer uma melhor também, dar nossa contribuição para divulgar o trabalho aí, né? Isso de vocês. Ajudar a ter parceiro, né? Mais parceiro, né? Isso para ajudar essa causa aí, que é uma causa, né? Essencial e nobre, né? Isso dos povos, né? Esses originários, né? Isso... Olha, é o seguinte, aqui é o seguinte, eu não tenho vergonha de pedir.
Se puder nos ajudar, se puder colaborar com o nosso grupo, colabore. E ainda tem uma coisa. Eu não falei para você, por exemplo, eu estou vendo que o tempo tá corrido, mas eu ia falar do viveiro. Nós temos um viveiro plantamos muda. Já plantamos mais de, você vai se assustar, mais de 60 mil mudas na região. É uma quantidade enorme. O viveiro está, depois da pandemia, basicamente fechado. E nós queremos revigorar o viveiro. Por que não revigorar o viveiro? Porque nós não temos capacidade financeira agora de limpar o viveiro, de recuperar ele e pagar a energia elétrica que está em dívida, né? Então, o que eu estou fazendo agora, eu estou lançando meu livro, certo? E estou pedindo para as pessoas, do outro ainda, do Deninguera, ainda tem, talvez ainda uns 20 ainda, né? Certo? E o que a gente está pedindo, na verdade, não é pedir, é uma colaboração, na verdade, e eu mando livro, né? Para que a gente, ou então semente, né? Nós temos semente, né? Uma semente de 10, 20, 30 modelos diferentes, né? E a semente, hoje, por exemplo, despachei para Goiás, semente, né? Entendeu? Então, são coisas, essa é a forma da gente manter o viveiro, manter o nosso território, certo? Você tem reserva de pau-brasil aí? Você tem? Pega bem? Não entendi. O pau-brasil pega bem aí? Olha, o pau-brasil, nós não temos, no momento, semente, né? Mas aqui pega bem. A nossa novidade aqui é a mutamba, é o mogno brasileiro, por exemplo, que tem aqui exterminado. Não existe mais mogno brasileiro, quase lugar nenhum. Nós recuperamos o mogno brasileiro, plantamos mais de 5 mil mudas de mogno brasileiro em Pojuca, em Cruz das Almas, em vários lugares. Agora eu tenho semente, eu tenho árvores aqui, ó, de mais de 10 metros de altura. Nós plantamos, já tem mais de 10 metros de altura, 7 metros de altura. Está aqui no fundo do meu quintal, certo? E isso é o quê? Fruto de um esforço da comunidade. Nós recuperamos algumas, o putumuju, o xixá, por exemplo, o xixá, que é a comida da arara, nós recuperamos ele. Aí já existe, a pessoa leva e planta no seu fundo de quintal, eu não sei onde está, mas nós plantamos mais de 1.000 mudas de xixá, recuperamos ele. Onde é que tinha xixá? Tinha em Cruz das Almas um pé, em Salvador tem um pé no Campo Grande e um em Miguel Calmon. Nós fomos buscar semente nesse lugar. Nós fomos buscar IP roxo, IP amarelo, IP branco, tá certo? E espalhamos a tatarena, que é chamado falso pau-brasil, a laranjinha, aquela que fica bem redondinha, assim, que ninguém corta, precisa cortar. Ela fica bem redondinha. Nós recuperamos ela. O pau-ferro. Você entende? Então, foi um trabalho muito bonito que fizemos por aqui. Mas agora, com essa situação aí, a coisa pegou e eu estou lutando, não quero que ninguém duvide. Quiser vir aqui nos visitar, pode vir. Agora já pode vir. Com tanto vacinado. Carlinho e Walter Lícia, vamos marcar aí. Carlos, vê se você liga a sua câmera aí, Carlos. Liga aí o microfone aí para a Juvenal lhe conhecer. E vamos combinar aí uma data aí para a gente visitar lá a tribo Paiaiá aí. Eu, você, Walter Lícia, ver aí aqui com o Sandro, com o Marcos, o movimento, o MTPE, a gente fazer uma visita aí. Eu não sei, Paulo Afonso, lá que Fernando e Sandro é distante lá, né? A gente pode marcar aí, ver um mês legal aí, lá para o mês de... Aí tem que organizar que a gente vai. A gente fazer essa visita lá e dar essa força lá para Juvenal, lá para o movimento dele aí, que eu vejo que é um movimento legal aí. Quem eu sei que é meu amigo e anda muito e é seu amigo também é Zé das Virgens, né? Foi deputado Zé das Virgens, não é assim? Zé das Virgens, a mulher dele. Eu acho que ele me falou, e você me confirmou que é daí da tribo, é conhecida, né, de vocês, né? Como o nome dela dele. A mulher dele. Ela se declara Paiaiá. Não consegui falar com ela. Não conseguiu, não, né? Eu mandei o contato, não foi para você, né? Mandou. Mas mais tarde eu consigo. Bom, eu queria que vocês fizessem uma gracinha, né? Tá aqui meu livro, certo? Se vocês quiserem, certo? O endereço, eu digo assim, a única coisa que eu quero é que me mande via Zap, né?
o endereço correto, com CEP, com tudo, né? Eu dou o Pix para você, você deposita o valor que você achar que merece. Eu coloco o endereço, o meu eu boto lá no Zap e aí você envia. Como também, né, se você está vindo para Salvador, se você estiver aqui por perto, como eu moro aqui perto no centro, moro aqui perto da ladeira. Você manda o roupa Salvador. Aí, mas você pode, mas se você achar também mais prático postar no correio, não tem problema. Aí eu vou mandar o. Não, em Salvador é mais barato até, aqui é muito caro. Aqui é muito caro botar. Aí o meu Pix é o próprio telefone. É o próprio telefone lá do Zap, né? Mas esses dados, Juvenal, você vai jogar tudo lá no Zap. Porque nós vamos colocar esses dados seus na própria edição aqui. Nós vamos deixar essa edição no YouTube, né, assim, lá no Facebook, nós vamos publicar em todos. E aí as pessoas, né, assim que querem participar do movimento, querem contribuir, né, aí na luta, né, você vai dar lá os dados seus, o endereço, telefone, né, o Zap, os livros, né, as edições dos livros, você coloca tudo no Zap, que a gente, na hora de editar aqui, a gente deixa tudo ali no endereço, né, isso da live, né, da edição aqui, da videoconferência, né, para a gente publicar. Tá bom. Isso aí a gente vai fazer para você, deixar tudo direitinho. Não, as pessoas não vão ter desculpa de contactar com a tribo Paiaiá e nem com o cacique Juvenal. Ô, Juvenal, olhe bem, vamos então para as considerações finais. Fique à vontade e depois volta, Carlinho, né? Eu passo a palavra para Eu vou ter que sair para uma reunião. Então vá você logo e depois volta para Juvenal aqui, para as considerações finais. Não, eu acho que... Fica aí à vontade aí, para deixar registrado a sua fala aqui na... Eu não sou, digamos assim, conhecedor da causa indígena, né? Eu apenas admiro e acompanho. Não sei se ele conhece Juraci Marques, um professor da UNEB, lá de Juazeiro. Você conhece? Acho que Juvenal? Sim. Acredito que sim, Juraci conheço, sim, conheço Juraci. Ele é muito meu amigo. Da serra. Essa coisa da serra. Isso. Ele teve lá em Paulo Afonso, ele tem vários livros que ele aborda a questão do índio, né? Isso. Ele é de onde, Salvador? De onde, Carlos? Ele é de Jaguarari, professor da UNEB. Entrou no mesmo dia que eu entrei. Eu morei um tempo com ele lá em Paulo Afonso, quando ele morava em Feira de Santana, e eu via o empenho dele na questão indígena, né? Ele, Floriza, não sei se ele conhece Floriza, que tem um núcleo de educação indígena lá em Paulo Afonso, na própria universidade. Ele é militante da causa, né? Ele é um militante forte. Juraci é militante forte. Ele é militante mesmo, entendeu? Inclusive, ele leva a causa do índio brasileiro, já levou para a Espanha, já levou em vários países que ele teve, ele leva essa causa a questão indígena, né? A questão indígena. Eu vou conectar você, Juvenal, com a professora Maria Amélia para ver se a gente cria aí um elo lá com Coimbra, né? Mas siga em frente, viu, Juvenal. Eu vou ter que sair, Oswaldino e Walter Lícia. As demandas... Carlinho, eu agradeço aí pela sua participação aí, eu sei da sua correria, você está fazendo doutorado aí. Rapaz, eu estava em aula agora e vou para uma reunião agora. Também. No caso nosso aqui, nós já nos aposentamos, né? Juvenal. Walter Lícia aí está de boa, aposentada. Você. Essa questão do horário, a gente já está, né, tranquilo aí. Tchau, gente. Um forte abraço aí, Carlinho. Obrigado aí pela participação aí. Tchau, Carlos. Agora, o Walter Lícia... Deixa eu falar primeiro. Pronto, Walter Lícia depois volta para Juvenal, né, nas considerações finais, Juvenal, e aí você aproveita alguma coisa que esqueceu aí no final, aí você... Juvenal... Só um minutinho só. Passa muito tempo sem poesia, deixa eu intercalar aqui. A poesia chama-se Depressão. Vamos a cachoeira e traiçoeira. Astuta arma uma arapuca e de repente o rio dolente cai sobre a rocha bruta. E a pedra lava, lixa, limpa a mancha turva da estação. Apesar da queda livre, o rio não machuca o braço nem sofre escoriação. O rio voa sem asa e pena, tomando proveito da descida. O rio não tem subida. E o pulmão suspira o ar, o gás que sai da mata ciliar, furtivo no perfume dela, e canta, rola, rindo devagar. Depois da queda, o rio é outro,
de fato, a vida do rio é plena, até receber o primeiro esgoto e cai em depressão. É pena. Bom. Desolador mesmo. Walter Lícia, você, Walter Lícia. Depois retorna para o final. Sim, cacique Juvenal, muito boa explanação. A sua motivação, né? Que as pessoas não esqueçam da cultura indígena, né? Como você explicou, o que foi que prevaleceu, principalmente na Bahia, o povo negro se permitiu, se juntou, fortaleceu, mas ainda bem que você está lutando por esse resgate, não cansou, não perdeu a esperança de lutar pelos direitos, pela equidade em nossa sociedade, viu? Foi muito bom, gostei. Vou colaborar com o livro e no que eu puder colaborar, estarei aqui, gente, viu? Estamos juntos. Muito obrigado. Bom, Juvenal, você com as considerações finais aí, vê se você não esqueceu alguma coisa aí que você considera, não é isso, essencial aí. Eu esqueci de cantar, né? Tem uma musiquinha que diz assim: eu moro na Caatinga, eu venho do lugar. Eu venho da Caatinga, eu moro no lugar aonde a mata é branca, é terra de Paiaiá. Aonde a mata é branca, é terra de Paiaiá. Eu moro na Caatinga, eu venho do lugar. É isso, eu acho que a gente tem um compromisso com a natureza, a gente tem um compromisso com o Criador, a gente tem um compromisso com o cosmos, a gente tem um compromisso com essa poeira cósmica que contamina a gente, né? Que está em tudo, tudo é vida, tudo é natureza. Você vê aqui, por exemplo, onde eu moro aqui, é só árvore, só tem árvore. Você vê assim, e aí eu olho assim, tudo verde, né? Tudo vida, tudo vida, tudo vida. E para quê? Para que a gente transformar isso em coisas, transformar em cinzas, né? Transformar isso em capital, transformar isso em deleite pessoal, né? Você derruba uma árvore de 20, 30, 40 anos para fazer carvão, para fazer um churrasco. Você cava lá, por exemplo, um poço de água profundo para tirar a água que está lá dentro, né? Em compensação, o lençol freático vai sentir e vai diminuir a água para o rio que corre há séculos, né? E os peixes morrem, né? Você imagina, por exemplo, todo o fenômeno da natureza, que é o vento que leva a semente daqui para lá, né? Os pássaros, né? Que bica um caroço e depois deixa ele em outro lugar, tá entendendo? E você percebe que tudo eles se alimentam um ou outro, né? E ninguém guarda nada, ninguém destrói nada. Você pode dizer assim, o leão destrói, mas não, ele come apenas o que ele mata, depois ele vai descansar. Aí precisa que o homem destrua isso que nós vivemos. Então é necessário que se acredite num Criador. Eu não estou aqui para negar a ciência. Agora, a ciência teria muito que aprender, muito. A ciência teria muito que aprender até com os povos indígenas. Até com os povos indígenas. Isso não dá para você imaginar, por exemplo, que uma coisa que... Um estudo que criou ali há alguns séculos atrás, né, venha querer desmantelar tudo aquilo que a própria vida deixou aí por conta, né, de si mesma, né? A própria natureza em si mesma, ela se constrói e reconstrói. E, de repente, alguém diz assim, não tem mais Deus, não tem mais isso. Eu, recentemente, fiquei impressionado mesmo, né? Quando alguém disse assim, não, essa coisa do criacionismo e o evolucionismo, né? Então, o evolucionismo, a história da evolução, não tem mais que 2 séculos. Não tem mais que 2 séculos.
quantos milhões de anos tem todo esse universo, né? Quantos milhões de anos? Em 2 séculos você quer desmontar tudo isso, que sai da cabeça de um cientista, que outro cientista completa, que outro recompleta, mas tudo isso se chama dinheiro. Ou seja, para você montar um laboratório, são milhões de dinheiro. E para você juntar os milhões de dinheiro, você destrói milhões de rocha, de quilos de rocha, milhões de quilos de areia, milhões de litros de água. Então, tudo isso é desmantelar aquilo que os índios querem preservar. Então, quando a gente fala, por exemplo, que nós queremos preservar a natureza, nós queremos preservar a natureza porque nós achamos que é necessário que o homem entenda que a hora que isso acabar, não sobra nada. Não tem negócio de rico, não pense que ninguém vai entrar aqui em cima dentro de um ônibus espacial e vai morar em Marte, vai morar em... Não vai, não. Ele vai se acabar aqui. A vida que foi separada para o homem viver foi 60, 70 anos. Eu, por exemplo, descobri que eu já estou, em termos de Brasil, que eu já estou digamos assim, como chama aquela? Na parte que sobra. Porque diz que a média do brasileiro o teto é 76,8. Eu estou com 77 já. Está entendendo? Então, eu já tenho 2 anos aí Você está no lucro, né? Você está lucrando. Então, a gente tenha paciência. Então, deixa os povos indígenas preservar isso. Deixa os povos indígenas preservar o rio Tinga. Deixa os povos indígenas preservar o rio Paraguaçu. Sei lá. É isso que nós queremos. Não vai fazendo barragens e mais barragens aí para... Não, gente. Vamos usar o sol, mas não vamos descobrir as serras. Eu acho que o porquê os povos indígenas precisam de viver é para ensinar o branco, certo, que não existe 2 terras. Não existe 2 terras. Não existe dois lugares onde os seres humanos podem habitar, não. Certo? Então, é isso aí que eu queria dizer e queria agradecer profundamente esse bate-papo que tivemos aqui. E, enfim, estou aqui às ordens. Agradecer também as pessoas que estão ouvindo aí, que vão ouvir, a todos, enfim, e a Deus que nos deu esse privilégio de respirar e estar aqui vivos. Juvenal, foi uma tarde aqui, né? Está sendo uma tarde espetacular, né? Isso a gente está chegando aqui, né? O nosso final aqui. E aí eu quero agradecer, né? Em nome do movimento aqui, nosso trabalhista, os professores que não estão aqui, que faz parte da direção do movimento aqui do Estado, que estão em sala de aula, né? Todos eles, tirando aqui, só é o meu caso aqui, Walter Lissa, estão tudo na ativa, mas eles vão assistir, né? Eles vão se manifestar aí, né? Isso e eu tenho certeza que eles vão estar junto aí da luta. Mas o que você explanou aí no final, né? Isso é uma verdade. A nossa esperança é que o planeta, né, a ordem dominante, tenha um pouquinho, né, de lucidez ainda, de discernimento e reconheça a sabedoria, né, dos povos originários, dos povos indígenas. Aqui na América, estavam aqui há milhões de anos, né? Estava tudo preservado aí, estava tudo tocado. E foi essa coisa, quando chega aqui, nessa cultura, né, europeia, que chega aqui, é que começa todo essa coisa da devastação, do desmantelamento. Mas o otimismo nosso é esse, é que num momento de discernimento, e aí eles retomem essa coisa aí da sabedoria indígena, que é, quem sabe, conviver em paz com a natureza, não faz guerra contra a natureza, não destrói a natureza, né? Essa coisa que você falou aí de buscar a satisfação, a alegria na coisa material, né? Só nas bugigangas, né? Isso eletrônica e tal, isso deixa um vazio enorme, né? É bom a tecnologia como está aqui, mas a gente não pode, em nome da tecnologia, desprezar a vida, né? A vida. Né? O importante é estar vivo e viver bem, né? Inspirar um bom ar, né? Beber uma boa água, né? Uma alimentação saudável, sem veneno, assim, sem agrotóxico. Isso aí os povos indígenas têm que ensinar aí, isso ao mundo ainda. Vai ter esse momento, eu tenho essa esperança ainda. Possa não ser na minha geração, mas na geração aqui do Felipe, aqui, ó, que é novo,
no filho dele, que vai acordar aí e dar um equilíbrio a esse planeta. Viu, Juvenal? E aí, um forte abraço. Né? Essa está sendo a primeira de muitos bate-papos que nós vamos bater. O próximo, Felipe aqui já está querendo, não, tio, vamos fazer logo ao vivo. Bota a cara aí, Felipe, aqui para você. Felipe aí, ó, ele estava querendo jogar logo ao vivo. Não, bora gravar, vamos chegar, depois nós vamos fazer. Felipe, não estou ligando não, Felipe. Você não sabe Felipe... a pressão que ele me deu aí para jogar ao vivo. Eu disse, não, vamos gravar primeiro. Felipe. Bota a cara aí, Felipe. Ele está com medo. Ele está com medo. Não estou vendo, não. Chega mais aí, Felipe. O Felipe é sobrinho neto, é neto, está no lugar de neto ainda. Hoje eu aprendo com ele aqui. Estou aprendendo com ele aqui. Estamos aprendendo com o outro aí. Um forte abraço e até a próxima, viu, Juvenal? Deixa eu terminar com a poesia. Posso terminar com a poesia? Casa da Lapa. Minha casa é uma lapa de árvores de largas dobras. Da raiz fiz o altar. Da lapa vejo a penumbra, o cheiro beijando o cacto, a fonte amando o vento. Meu cachorro é a serpente. De dia vai-se embora, à noite volta e morde a gente. É isso. Abraço. Pronto, manda, coloque os dados lá no WhatsApp. Não esqueça de colocar os dados que nós vamos jogar tudo aí. Viu? Você vai procurar você aí para ver aí todas essas publicações, essas coisas aí. Tá bom. Uma boa tarde. Até a próxima. Tá.